Mariana. Tá. Mariana foi removida da reunião, mas pode retornar agora, né, se quiser. Né? Foi uma questão de problema técnico, né, que deu aqui do Google. Bem, hoje nós vamos começar, né, a falar da segunda declinação. Né? Só vou mandar aqui um aviso no Classroom, né? O Google removeu, né? Veio um aviso na tela após o início da gravação. Eu acredito que ela já esteja aqui. Poderia retornar. Oi? Deixa eu aumentar aqui o meu áudio. Eu vi ela entrando. É a Mariana Ribeiro, não é? Isso. Ah, ela já Ela entrou já. novamente? Ah, beleza. Beleza, porque veio um aviso do Google que ia remover, assim, um aviso automático, não foi eu que removi. Sim, isso aconteceu comigo numa aula semana passada. É meio É. estranho isso, mas acontece. Ah, então tá bom, ainda bem que ela já retornou. Então, seja bem-vinda novamente. Mariana, a gente vai começar agora, né, a nossa leitura do capítulo da gramática do Faria sobre a segunda declinação do latim. Né? A gente viu a primeira declinação na aula passada, que era a declinação com vogal temática em A, né? E agora a gente vai ver a a segunda declinação, que é o capítulo 10º da gramática, que são a declinação dos substantivos e adjetivos latinos com vogal temática em O e em E. Né? Basicamente, no latim básico 1, a gente trabalha com a primeira, a segunda, né? Talvez a gente chegue até a terceira declinação. Né? Acho que a gente não vai ver todo o sistema de declinações, porque ele é um pouco complexo, né? Assim, para a gente ver assim, tudo em um período só. Então a gente começa basicamente com a primeira e a segunda. Né? Nessa avaliação de vocês só tem primeira e segunda declinação. Então a segunda declinação ela é constituída por adjetivos, substantivos e adjetivos em sua maioria masculinos e neutros, né? Contrariamente da primeira declinação, cuja maioria dos substantivos são femininos. Né? Então, a gente tem os nomes da segunda declinação seguem os seguintes paradigmas. Né? Os nomes que fazem o nominativo singular em us, né, como a gente tem visto, flúvios, né, alguns nomes próprios, Nilus, né, Aegyptus, né, são os substantivos masculinos e alguns poucos substantivos femininos. E os adjetivos masculinos também. Em né, os que terminam em como oppidum, por exemplo, são os substantivos neutros. Né? Então, aqui, a gente tem o paradigma, né, da segunda declinação que Faria apresenta, no singular e no plural. Né? Nominativo singular, lupus, lobo. Vocativo, lupe. Acusativo, lupum. Genitivo, lupi. Dativo, lupo. Ablativo, lupo. Então, no singular, né, o nome no masculino fica lupus, lupe, lupum, lupi, lupo, lupo. Né? Ele se declina em todas essas formas, né, nos 6 casos latinos da declinação. No língua latina per se ilustrata, nós estamos vendo muito o nominativo singular e a gente vai começar a ver o acusativo singular também, né? Lupus, lupum. Né? Seria o caso de fluvius, fluvium, né? Nominativo e acusativo. No plural, lupus, lobo fica. Nominativos, lupi,
né? Os lobos. Vocativo, lupi, ó lobos. Acusativo plural, lupos. Genitivo plural, luporum. Dativo plural, lupis. Ablativo, lupis. O radical vai até o P, lup. Né? O que vem depois do radical são as desinências, que caracterizam a declinação. Né? Aí também tem a palavra bellum, que é um neutro da segunda declinação. Né? Nominativo, bellum. Vocativo, bellum, no singular. Né? Acusativo, bellum. Genitivo, belle, de guerra. Dativo, belo, para a guerra. Ablativo, belo, com a guerra, pela guerra, na guerra. Né? Em número singulare. Né? No número singular. O neutro no plural, né? Como é que é o paradigma do substantivo neutro no plural, em número plurale. Nominativos, bela. Vocativos, bela. Acusativos, bela. Né? As guerras, ó guerras, as guerras como objeto direto. Genitivo plural, bellorum, das guerras. Dativo plural, bellis, para as guerras. Ablativo plural, bellis, com as guerras, nas guerras, pelas guerras. Depois o Faria mostra o paradigma do adjetivo, né? Porque tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles vão declinar. O adjetivo a gente vai ver, né, mais para frente, assim, na segunda avaliação, que já nós vamos ter alguns adjetivos, né, para declinação. Então, ele coloca o adjetivo justus, né, no masculino, justus, o justo, né, e o neutro, justum. Né? Geralmente, o adjetivo vai concordar em latim, como em português, em gênero e número. Né? Quer dizer, se o substantivo está no singular, o adjetivo também estará no singular. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo estará no gênero feminino. Se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo no masculino. E também, né, o latim tem a terceira concordância, que é a concordância de caso. Então, por exemplo, se o substantivo lupum está no acusativo, o adjetivo, né, também estaria no acusativo. Então, seria lupum iustum. Né? Lupus iustus. Lupi iusti. Né? A declinação vai acompanhando, vai concordando, gênero, número, caso. A gente está começando a ver, né, os substantivos, como é a morfologia, a forma dos substantivos, a morfossintaxe, né? Porque a morfologia também vai determinar o valor sintático. Adjetivos serão o próximo passo. Né? Existe, além, né, do lupus e do lupi, existem alguns substantivos que terminam na segunda declinação em ER, né? O padrão é lupus. Lupus, nilus, aegyptus, né, seguem o mesmo padrão, a mesma regularidade. Mas há também alguns outros substantivos que não seguem essa regularidade, né? É o caso de puer, magister. Né? Puer, menino, né? Criança. Magister, mestre, professor. Né? Aí tem na gramática do Faria também essa declinação do puer, do magister, né? Puer, puer, puerum, pueri, puero, puero. Magister, magister, magistrum. Magistre, magistro, magistro. Né? Vocês podem, por analogia, comparativamente, ver quais são as terminações, né, desses casos. Né, dos casos desse tipo de substantivo. O paradigma é puer, pueri, magister, magistri. Né? A gente sempre tira o paradigma dos nominativos singular e genitivo singular. A gramática do latim é como se fosse um jogo lógico, né? Como se a gente trabalhasse com lógica. Então, sempre a gente tem que
fazer analogia para poder encontrar as formas, né? Vem a tabela, vem essa como se fosse uma tabuada, né? É uma tabela de casos, de formas, né? E a gente, por analogia, vai comparando o radical, as terminações, né? É sempre esse jogo, assim, lógico de analogia, né? Aí aqui tem a tabela também do adjetivo tener, né? Que é tenro, e pulcher, que é o adjetivo, né? Vem de pulchritudo, né? É bonito em latim. Puer pulcher, né? Aqui no capítulo, né, o Faria vai dizendo mais sobre a declinação de lupus, né, bellum, guerra, né, e dando alguns exemplos, né, do uso. Como é uma gramática filológica, o Faria vai dizer como que essas formas historicamente derivaram do indo-europeu. Essa parte histórica, né, como, por exemplo, a forma magister surgiu, né, que veio de magistros, magistris, magister, né, essa parte da evolução histórica, isso para nós, para o latim básico, que a gente não está trabalhando com diacronia, história da língua, filologia, fica só como se fosse uma espécie de informação sobressalente, é uma informação extra, né? Não é uma informação para a gente fundamental. O que nos importa é a morfologia, a forma do substantivo, né? A sua declinação. Né? Não tem assim, não tem muito que faria assim, além da descrição, né? Apresentar a tabela, falar a história, não tem muito que se comentar no capítulo, né? Então o capítulo vem apenas mostrando algumas irregularidades do latim, né? Que a gente não precisa assim trabalhar, por exemplo, a memorização disso. É um conhecimento que basicamente vai ser só nessa leitura que vocês vão, né, que vocês vão encontrar, né? Mas para efeito, né, de estudo da língua do latim clássico, o que nos importa é a forma, né? É a forma da declinação. Né? Ele dá o exemplo aqui de alguns nomes neutros da segunda, né? Algumas exceções que tem na língua, né? A parte do complemento também é de natureza filológica, né? De história da língua, né? A evolução das formas linguísticas, né? Até chegar no século I a.C., né? Mas o que nos interessa mesmo é essa tabela de paradigma, principalmente, né, dos substantivos lupus, né, essa declinação do lupus, né, lupus, lupe, lupum, lupi, lupo, lupo, lupi, lupi, lupus, luporum, lupis, lupis. Né? Notem bem que no capítulo 1º do Língua Latina per se Illustrata, nós estamos trabalhando apenas o nominativo singular e plural e o ablativo singular. Né? O que aparece é o ablativo singular e o nominativo singular e plural no primeiro capítulo do Língua Latina per se Illustrata, né? Também do neutro, né? Do masculino e do neutro. Ao invés de bellum, a palavra que aparece é oppidum. E no plural, né, ao invés de bela, ópida. Né? Duo ópida, duas cidades. Oppidum, uma cidade. Então a gente utiliza no nominativo singular, que é o caso do sujeito, do predicativo do sujeito, e no ablativo, inópido, né, na cidade, né, em belo, na guerra. Os outros casos vão aparecer no Língua Latina per se Illustrata mais para frente, né, mas na declinação aqui já estão todos nessa parte da morfossintaxe. Então nós já vimos na aula passada a primeira declinação. Nessa aula, a tabela da segunda declinação, né? A segunda declinação, que é a declinação principal, mais utilizada para os substantivos no gênero masculino. Lupus, Nilus, Aegyptus, Romanus. Né? E no feminino, né, geralmente, na primeira declinação, Romana, Roma, né, Mussa, que nós vimos o substantivo. Então, em relação à gramática do Ernesto Faria, basicamente, né, a nossa
leitura de hoje era sobre a segunda declinação, que a gente vai voltar, né, na segunda parte da aula, né? Então, a gente vai agora para o Língua Latina per se Illustrata, né, compartilhar com vocês, para a gente ter um contato direto com essas informações, direto na própria língua latina. Então, a gente está aqui ainda na primeira lição, né? In primo capítulo, né? Capitulum primum. A palavra capitulum é um neutro de segunda declinação, né? Capitulum primum. Nos sumus, nós estamos em capítulo primo, no primeiro capítulo, né? E aqui ele vai mostrar literae et numeri. Literae, letras. Et numeri, e números. Né? Título de livro, título de capítulo, geralmente é no nominativo também. Literae, primeira declinação, no plural. Et numeri, segunda declinação, também no plural. E aqui vem o nome das letras e dos números. Por exemplo, os números. Unus, duo, três, né? Um, dois, três. Mille, mil, né? Então ele vai começar a descrição, né, desses primeiros elementos, né? Elementa, né? Prima elementa, eram os primeiros elementos ensinados em latim, quando a língua era ensinada na Idade Média, quando o latim era ensinado como uma língua viva no Renascimento também, né? Professor, Sim, sim. existe alguma diferença, por exemplo, no título, tá? Literae et numeri. E o numeri tá com um V. E no embaixo o texto tá com um U. Tem alguma diferença no texto? Ah, o U e o V? Ah, sim, então. O que acontece é que a letra V, como nós conhecemos, né, ela é uma letra do período renascentista, né, da época de Petrus Ramos, ou Pierre de la Ramée, um humanista francês. Então, para os romanos, né, o U e o V eram praticamente a mesma letra, né? Geralmente o V, ele era o que a gente chama de V atualmente, né, era feito na pedra, no suporte da pedra, porque ele era feito com régua, né, e com esquadro, geralmente com esquadro, né, porque na pedra você não consegue fazer curva. E o U geralmente era em papiros, né, outros suportes como a argila também, as tábuas de cera, que é mais fácil você fazer curva do que reta, né? Então, tinha o mesmo valor praticamente, né? O que a gente chama de V hoje era o U, né? O U maiúsculo, né? Geralmente, na época da Idade Média, no período carolíngio, né? Passou a ser o V, passou a ser o U maiúsculo, né? E essas letras foram diferenciadas no período do século XVI, né? Por Petrus Ramos. São chamadas letras ramistas, né? Também porque o J também foi diferenciado do I nessa época. Agora, a pronúncia que a gente pode adotar, né, que eu adoto, geralmente eu leio, né, assim, por exemplo, vocês vão ler que eu vou ler o parui, né, eu posso ler como paro e eu parvi, né, eu vou preferir ler como parvi porque é mais próximo da nossa língua portuguesa, né, ali tem uma diferenciação, parvi, numeri, né, porque nós temos diferenças de pronúncia, né, na Europa, né, então, por exemplo, tem uma pronúncia que é chamada pronúncia itálica ou pronúncia eclesiástica, que é uma pronúncia de base medieval. E tem uma pronúncia reconstituída, ou restaurata, né, que é uma pronúncia de base filológica. Eu acabo combinando alguns elementos das duas pronúncias, né, de forma didática, né? Mas o tema das pronúncias é um tema que nós trabalhamos mais na fonética do latim, é mais para o latim 7, né? No latim básico 1, para não confundir, a gente não traz ainda essa discussão. Então a gente lê Ok. realmente literae, né? Mas também poderíamos ler litere, et numeri, né? Que seria a pronúncia eclesiástica. Se eu acabar utilizando a pronúncia eclesiástica, né? Que é uma das que eu mais uso assim, em certos textos,
não estranhe, né? Porque tem mais de uma pronúncia o latim, né? E de acordo com o falante, por exemplo, na Alemanha se pronuncia o latim de uma forma, né? Na Itália de outra forma, em Portugal de outra forma. Vocês vão encontrar assim, o latim sendo pronunciado porque cada língua, né, cada falante tem a sua fonologia, tem a sua fonética, né, básica, de acordo com a sua língua materna também. Então tem uma flutuação, né? Hoje em dia o que a gente pensa no estudo de latinidade, latinitas, né, nas latinidades, é compreender, tentar compreender a pronúncia que está sendo usada, né? Teve no último sábado, teve uma live na Itália, um instituto que foi tudo em latim, né? Teve uma live sobre um texto renascentista, foi tudo em latim. Então, cada assim, tinha um colega, né, da Noruega, tinha outros da Itália, da Espanha, né, eu do Brasil. Então, cada um tinha uma pronúncia um pouco diferente do outro, né? Porque o latim acaba que, né, nós vamos usar a pronúncia mais próxima, muitas vezes vamos usar a fonética da nossa própria língua. É difícil a gente ter uma pronúncia que seja completamente restaurada, né, reconstituída da época do Império Romano. E mesmo a pronúncia itálica, né, quando a gente vê algum teólogo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, um teólogo, né, católico, né, da Itália, eles acabam tendo pronúncias diferentes. Né? Principalmente a gente costuma, no português brasileiro, a gente costuma nasalizar as vogais. Em Portugal, eles não nasalizam, né? Por exemplo, sunt, né? Quando eu falo sunt, tem gente que fala sunt, né? Separa o U do N. É muito difícil, né? Assim, quando a gente vai falando muito rápido, assim, a gente acaba nasalizando as vogais. Então, pronúncia do latim é um tema, ainda que seja antigo, né? É um tema com polêmica linguística. Então, se vocês falarem, quem já conhece um pouco de latim, né? Por exemplo, se alguém pronunciar litere, não tem problema. Ou literae, né? Não tem problema. Mas eu vou tentar sempre manter um padrão, né? O U, às vezes eu vou ler como U e às vezes vou ler como V. Por exemplo, parve eu vou ler como V. Mas não é errado, né, pronunciar parui. Né? Vocês vão ver aqui na leitura do texto. Né? Então, nós somos em capítulo primo, né, em parte 3, né, na parte 3 do capítulo 1. Litere et numeri aut ou literae et numeri. Bene? Pergamos ad lecturam texti nostri. Unus et duo numeri sunt. Unus, et duo, dois, numeri sunt. Bene? E 2 são números. Verbum est in numero plurale, né? Está no plural, no número plural, o verbo são, porque o sujeito, né, ele é composto. Unus et duo, numeris sunt, são números. Né? A palavra números, né, vocabulum numerus, est vocabulum secundae declinationis, né? É um vocábulo da segunda declinação, generis masculini. Né? É um vocábulo masculino, né? Números. E está no plural, nominativo plural. Números, numeri. Unus et duo numeri sunt. Tres quoque também numerus est. Três números est quoque. Unus, duo, três. Numeri romani sunt. São os números romanos. Unus, duo, três. Numeri romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. São números pequenos. Sunt parvi numeri. Unus et duo. Mille magnus numerus est. Nós possamos legere, né? Nós podemos ler, nós possamos legere. Mille
Magnus numerus est. É um grande número. Magnus numerus est. Né? Podemos ler Magnus ou Magnus. Na pronúncia itálica, Magnus. Na pronúncia restaurata, Magnus. Bene? Eu vou acabar misturando um pouco as pronúncias, né? Mas sempre vou apontar, né? Então, mille magnus numerus est. 1000 é um grande número. Bene? Pergamos ad nomina literarum, né? Vamos até os nomes das letras. A, B, Q. Alt, A, B, C. Né? Nós podemos ler A, B, Q, ou A, B, C, ou A, B, C. Né? Notem que os romanos, desde Varrão, né, desde o século I a.C., eles não davam um nome próprio para as letras. Né? No alfabeto grego, as letras elas tinham um nome próprio, alfa, beta, gama, delta, né? Isso vem do alfabeto semítico, né? No hebraico também as letras tinham nome, Aleph, né? Betel, né? Dalet, Gimel, né? E o grego também, alfa, beta, gama, alfa, beta, delta, gama, delta, epsilon, né? No latim, as letras perdem seus nomes próprios, né? Esses nomes próprios caem, né? E o alfabeto latino ele passa a apoiar com a vogal E. A gente usa até hoje, né? A gente nomeia até hoje o nosso alfabeto da mesma forma, né? A, B, C, né? D, E. Então a gente tem essa nomenclatura, né? Essa rotulagem para as letras do alfabeto desde Varrão, que era um costume latino, né? Que pela tradição na alfabetização ocidental passou até a língua portuguesa. Né? Na língua inglesa, as letras do alfabeto têm outros nomes, né, de acordo com a fonética do inglês. No alemão tem outros nomes também, né, mas sempre seguem esse padrão de Varrão, que era o gramático romano do século I a.C. Né? No grego, eles ainda davam os nomes. E o desenho das letras, né, segundo alguns estudos, né, vinha, né, da cópia, né, do desenho de algumas constelações, né, na época do alfabeto semítico, enfim, né, tem todo um debate para saber por que a figura das letras tem essas formas, né? Mas o alfabeto latino deriva do grego e o alfabeto grego, né, por sua vez, deriva do alfabeto fenício. Os fenícios, né, por sua vez, tiraram elementos da escrita, né, semítica do Egito, enfim, né? Da Mesopotâmia, é difícil a gente ver qual é a base do alfabeto fenício. Provavelmente, né, vem de uma forma de escrita do Egito. Né? Mas o alfabeto latino ele é adotado até hoje, né, na nossa escrita em língua portuguesa como sistema gráfico, né, o que o Bechara chama de sistema gráfico. Então, pergamos ad nomina literarum. Né? Vamos ver o nome das letras. A, F, B. Professor, Sim. eu percebi que quando vai colocar a letrinha e o número, eles usam vírgula. Eles usam não, né? Nesse texto tem vírgula. E Sim. quando falava nome de rio ou nome de cidade, usava o et. Tem diferença ou é só porque sim? Sim, sim, tem diferença, bem notado. Né? Então, o que acontece? A vírgula é um instrumento, né, assim, de pontuação, né, de ortografia que surge no Renascimento com o uso que a gente tem atualmente. Né? Geralmente era 2 pontos no Renascimento. Depois, no século XVII, XVIII, né, começa a surgir a vírgula com esse sentido. O et era realmente a vírgula no período clássico. E na Idade Média também. No grego era o kai. Né? Tanto que se a gente pega textos assim cristãos, né, que é escritos em grego koiné, não se usava vírgula, se usava o kai, que era o et. Et equivalia a vírgula, né, no grego kai, que é o et do grego. Então, quando a gente tem elementos assim, por exemplo, não sei se você está percebendo ali, ó, unus et duo, né, 1 e 2. Quando a gente vai adicionar 2 elementos, né, a gente tem o conectivo et. Quando tem mais de 2 elementos, os romanos faziam só uma justaposição, né? Como se fosse um assíndeto, né? Vai sem o conectivo. Então, unus et duo, numeri sunt, você usou et. Aí depois, unus, duo, 3, numeri romani sunt.
Aí na outra frase, na sequência, unus et duo sunt. Então, o et, né, ficava sempre quando era apenas dois elementos. O conectivo de dois elementos. Acima de dois era síndeto. Aí embaixo, mesma coisa. A et B literae sunt. Que quoque litera est. A, B, Q sunt tres literae. Então, o et é só para coordenar dois elementos. Né? Isso é um uso, né, assim, no Renascimento, que começa a ter esse uso, né? No Império Romano, na época de Roma, o et seria repetido 3 vezes. Né? Então, o latim clássico que a gente está estudando tem um pouco da sintaxe do Renascimento, né? Que é você usar o et só para coordenar dois elementos. O et também equivalia, nessa época, na aritmética, ao sinal de mais. A gente não vai chegar a ver os textos, né, de soma, né, mas, por exemplo, viginte et unus, né, era equivalente a 21, né? Até hoje a gente usa quando escreve os números, né, 21, 31, né, a gente pode usar esse et, esse e tem assim ainda, né, um senso de soma, né? O et equivalia também ao sinal de mais. Né? A gente não chama de et hoje em dia, a gente chama de magis, né? Mais, o sinal de mais, mas equivalia realmente a uma adição de dois termos. Né? Unus et duo numeris sunt. Tres quoque numerus est. Uno, duos, três. Numeri romani sunt. Né? Não aparece o et. Se fosse no português, a gente teria que colocar 1, 2 e 3. Colocaria o et, né, o e, no final da sequência. Né? Essa seria assim, a regra, né, gramatical da língua portuguesa. Né? No latim, se você tem mais de dois elementos, você não precisa colocar o et. Né? É um pouco assim, esse que é a organização do sistema. Né? Então vamos à próxima frase, né? A et B literae sunt. A e B são letras. Né? Feminino vai para a primeira declinação, literae. Né? Numeri et literae. Aqui a gente já está vendo direto plural. Né? Nominativo plural. Sunt, sunt. O sunt, agora, como o et equivale ao sinal de mais, o sunt equivale ao sinal de igual. Né? Sunt é A e B são letras, né? A e B igual a letras, né? Isso é a base, né, da lógica, né? O et soma, né? E o sunt ele equivale ao sinal de igualdade, né? Tanto que antes, né, da gente ter o sinal de igualdade, né, na aritmética medieval, renascentista, o sunt que significava, né, dava valor de igualdade. Por isso que quando a gente fala que uma coisa é igual a outra, uma coisa é outra. Né? Isso é uma das funções do verbo est também. Né? Ele serve para analogia, para também a figura da metáfora. A é B, né, por exemplo. Né? A igual a B. Então a gente tem A et B literae sunt. Né? São letras, são iguais, né? São letras, têm o mesmo valor. Né? Que quoque litera est. Que quoque também é uma letra. A, B, Q sunt tres literae. A est litera prima, agora vem os numerais, né, ordinais, né, de ordem, né? A est litera prima, B litera secunda, Q litera tertia. Bene? A est litera prima, B est litera secunda, Q litera tertia. Né? Os romanos tinham os números cardinais e os ordinais. Né? Número cardinal é aquele absoluto, o ordinal é o que vem na sequência, né? Dentro de um sintagma, uma sequência de numeração. Né? E aí vem uma letra grega, né? Que não é romana. Gama, né? Que é o alfa, beta, gama. Gama
Litera graeca est, gamma litera graeca est, non est litera latina, que est litera latina, latina graeca, né? Latinos da língua latina, né? Romanos. Gamma litera graeca est, que est litera latina, que et de literae latinae sunt. Gamma et delta sunt literae graecae, né? Gama e delta são letras gregas. Bene? Muito utilizados, né, para geometria, para aritmética, para filosofia, né? Gama e delta, né? Pergamos ad proximam partem texti nostri, né? Vamos ver a próxima parte, né? E aí vem como se descrevia na gramática, né? Como que a palavra era descrita na própria gramática latina, né? Entra uma nova palavra no nosso vocabulário, que é a palavra vocabulum. É uma palavra da segunda declinação do gênero neutro, vocabulum. Plural, vocábula. Né? Uma palavra neutra, vocabulum, vocábula. Né? Nominativo na função de sujeito. Que nem bellum, bela. Guerra, guerras. Né? Vocabulum, vocábula. Fluvius et oppidum. Vocábula latina sunt. Né? Fluvius, o rio. E a cidade, fluvius et oppidum, vocábula latina sunt. Ubi, quoque, vocabulum latinum est. Né? Onde, ubi, né? Também é um vocábulo latino. In vocábulo ubi sunt tres literae. Ubi, U, B, I. In vocábulo ubi sunt tres literae. In capítulo primo, né, no capítulo primeiro, em capítulo primo, 1000 vocábulas sunt. Há 1000 palavras, né, em todo esse capítulo que a gente está lendo, né? Em capítulo primo, né, o ablativo, né, o adjunto adverbial, né? Em capítulo primo, 1000 vocábulas sunt. Em vocábulo ínsula, ínsula, ilha, né, primeira declinação, em vocábulo ínsula, sex literae, 6 letras, et 3 syllabae sunt. Sílaba prima, in, secunda, su, tertia lá, ínsula, vocabulum est, vocabulum latinum est. No vocábulo ínsula, né, sex literae, 6 letras, et 3 syllabae sunt. A palavra sílaba, sílabae, né? As sílabas da primeira declinação, é uma palavra, este vocábulo graicum, é um vocábulo grego, né? Sílaba, que veio, né, para o latim e chegou até a língua portuguesa. Então já havia divisão silábica, né, na gramática dessa época, né? Então nós temos a palavra vocábulo, em vocábulo ínsula, nós temos 6 letras et 3 sílabae. Insula, né? In vocábulo non, que é o não, sunt 3 literae. En, o, en, ne, on, ne. Et una sílaba, non. Non é una sílaba em vocábulo non. Entende? Quid est 3? Quid est 3? O que é o 3? Quid est 3? 3 números romanos est. Bene, definitio, né, a definição. Quid est 3? 3 números romanos est. Gamma, quid est gamma? Rho, quer dizer, que é o gamma. Quid est gamma? Gamma litera graeca est. Num que, por acaso que, litera graeca est, non. Litera graeca, sed litera latina est que non est litera graeca. Non litera graeca, sed litera latina est que. Bene? Est ne, por acaso est, B, litera prima, né, do nosso alfabeto, nostri abecedari, est ne B, litera prima, B, non litera prima, sed secunda est litera B. Quid est non?
Non est vocabulum latinum. Adverbium, vocabulum latinum. Non. Non sed magnus numerus vocabula latina sunt. Vocabulum, quoque vocabulum latinum est. É uma palavra latina, né? Vocábulo é uma palavra latina. Bene? Pergamos ad ultimam partem huius capituli ante exercitia, né? Vamos ver a última parte do capítulo antes dos exercícios, né? É uma parte intitulada Gramática Latina, né? A gramática latina na própria língua latina, né? Gramática latina está no gênero feminino, também na primeira declinação, né? A palavra gramática, né? Gramática latina. Entende? Da gramática latina, a primeira noção que nós vamos ver, vamos trabalhar, né, em latim, é a noção de singulares et pluralis. Números singulares et números pluralis, né? A língua latina também apresenta, igual ao português, um nome singular e um número plural, como a gente está vendo, né? Então, vamos lá. Fluvius magnus, que a gente já viu a frase, né? Sententia prima, a Nilus fluvius magnus est. O Nilo é um rio grande, singulares. Nilus fluvius magnus est. Nilus et renus fluvii magni sunt. Nominativo plural. Nilus et renus fluvii magni sunt. Marca de plural é o i. Fluvius singularis est. Fluvius vocabulum latinum em números singulares. Fluvius singularis est, o rio. Fluvii pluralis est. Singulares, os. Fluvius, pluralis, i. Fluvii, fluvius, fluvii, os, i. Os singulares e pluralis. Bene? Exemplum. Números, numeri. Unus números, um número. Duo numeri, números, numeri. Vocabulum exemplum. É do neutro, né? Exemplum, exempla, unum, exemplum, duo, exempla. Um exemplo, dois exemplos. Exemplum, exempla. É neutro, né? Números, numeri, porque é masculino. Então, vamos ao exemplo que ele dá na frase aqui, né? Unus, parvus numerus est. Parvus numerus est. É um número pequeno. Parvus numerus est. Unus et duo parvi numeri sunt. 1 e 2 parvi numeri sunt. São pequenos números. Números pequenos. Bene? Pergamos ad proximam sententiam. Né? Vamos ver a próxima. Vejamos a próxima sentença. B. Córsica insula magna est. A Córcega é uma ilha grande. Córsica insula magna est. Prima declinatio, né? Primeira declinação, nominativo. Singulares. Córsica insula magna est. Córsica et Sardinia insulae magnae sunt. Insula singularis est, insulae pluralis est. Singularis a, pluralis ai. A, ai. Né? No português, ilha, ilhas. Né? O S que vai marcar o gênero, o número no plural. Né? Insula, insulae, ilha, ilhas. A, ai. Bene? Exempla, litera, literae, provincia, provinciae. A litera latina est. A et B literae latinae sunt. Gallia est provincia romana. Gallia et Hispania provinciae romanae sunt. Bene? Ultimum textum.
Oppidum magnum, oppida magna, né? Uma grande cidade, grandes cidades, né? No neutro, neuter, né? Que não é nem feminino nem masculino, neuter. Oppidum magnum, oppida magna. Brundisium oppidum magnum est. Brundisium et Sparta oppida magna sunt. Oppidum singularis est, oppida pluralis est. Singularis pluralis a. Exempla. Vocabulum, vocabula. Unum vocabulum, duo vocabula. Unum exemplum, duo exempla. Litera est vocabulum latinum, non graecum. Não é grego. Litera est vocabulum latinum, non graecum. Litera et numerus, non vocabula graeca, sed latina vocabula, litera et numerus sunt. Bene? Somos, infine, ruius capituli, né? Já estamos chegando ao final desse capítulo, e aí vem os primeiros exercícios, né, desse capítulo, né? Pensum, pensa. Pensum, né, que é o para se medir o pensamento, né? Então temos alguns exercícios que a gente vai fazer na próxima semana, né? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa o pensum A, pensum B e o pensum C, né? Pensum Q, que são os Professor, exercícios, né, vinculados ao primeiro capítulo. Aqui estão o vocabulário da lição, né, que vem dos textos que a gente está lendo. Então vai ficar para casa, né, o pensum A, B e C, que é o padrão de exercício do Língua Latina per se Ilustrata, que também tem na avaliação. Né, são exercícios de completar, vocês não precisam copiar tudo. Podem fazer até mentalmente, se quiserem, podem fazer num caderno, enfim, né? Que aí eu vou corrigir na próxima aula esses 3 exercícios, na próxima semana. O exercício da prova, na avaliação, é o capítulo 1º do livro de exercícios do Língua Latina per se Ilustrata, que é baseado nesses textos que a gente está lendo. Né? Então, esse exercício primeiro é de preencher a lacuna, né? Seguindo a declinação, singular e plural do nominativo, né? Do masculino, feminino e neutro. O pensum B é onde colocar a palavra, né? Também já é de vocabulário, né? Esse é de completar a frase. Basta vocês seguirem o texto, né? Porque por analogia vocês conseguem fazer seguindo o texto. E o que é um pouco mais difícil é o pensum C, que ele já é com aquelas perguntas especulativas, né? Ubi est Roma, né? Onde está Roma? E o texto, se vocês voltarem ao texto, Roma in Italia est, né? Vocês vão encontrar a resposta, né? Assim, é praticamente um exercício de analogia mesmo, né? Analogia e leitura do texto. Vocês tiram do texto a resposta, né? São os 3 exercícios da Professor, o num primeira lição. significa o que mesmo? Sim, O num. num é por acaso. Então, o estne é o quê? Estine é a mesma coisa. É por acaso, ele tem o mesmo valor. Eles são sinônimos. Né? Então, por exemplo, quando pergunta aqui, num delta litera latina est, num delta litera latina est, é por acaso. E o estne é por acaso, duo, magnus, números, eles são sinônimos para aquela pergunta de sim e não. Né? Eles têm o mesmo valor, eles são equivalentes. Ok, obrigada. Tá. Então, e o que a gente vai encontrar na segunda lição, quando a gente acabar? Né? Essa primeira lição é só para apresentar, né, a base, né, assim, do latim, né, que é o est, o sunt, né, que é o verbo de igualdade, né, que é o sinal de igual, para a gente aprender a primeira estrutura da língua, né, que é a metáfora, e a soma, né, na aritmética seria a soma e a igualdade, né, que é o et, né, mais o sunt, para ver o singular e plural, são as primeiras características da língua, os 3 gêneros, né? Então, no capítulo 1 secundum, que a gente vai começar na 5ª semana do curso,
começam a aparecer os personagens, né, da família romana, né, que é uma família de agricultores do interior de Roma. E aqui vai ficando um pouco mais complexo, né, o texto, que a gente vai começar a ver personagens e pequenas cenas do dia a dia de Roma, né? Aqui já aparece o genitivo, que a gente ainda vai começar a ver, que é o genitivo que vai marcar a posse, né? E também o parentesco, né? Pai de fulano, filho de fulano, irmão de fulano, né? Que é o Marc Quint, né? De Quinto, de Júlio, né? Iulius, que é o pater, né? Quintus, a gente vai ver alguns nomes também latinos, né, no nominativo e o genitivo. Então, nessa primeira lição, basicamente, a gente só viu nominativo e ablativo. A primeira lição só tem nominativo e ablativo. Na segunda lição aparece o genitivo. Talvez o acusativo apareça também. Então, quer dizer, na declinação na gramática do Faria, vocês estão vendo a declinação completa. Mas na sintaxe, a gente está vendo de um a um cada um dos casos latinos. Né? Acho que só no capítulo 3, né, que vai aparecer, né, aqui no capítulo 1 tertium, se a gente chegar, que vai começar a aparecer o acusativo, né, que é o objeto direto. Né? Então, por enquanto, na lição 1, de sintaxe, o que vocês vão encontrar é sujeito no nominativo, né? Predicativo do sujeito também no nominativo e o adjunto adverbial de lugar no ablativo. Vocês só vão encontrar nominativo e ablativo na primeira lição. Né? Em Gália, na Arábia, né? Na Gália, na Arábia, isso são ablativos de lugar. Né? Então, a gente vai partir para o próximo texto, né? Vamos para o nossa terceira leitura, né? E a última leitura da aula, né, vai ser a leitura, né, da prova, da avaliação, né, dessa nossa primeira avaliação. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui de Aristóteles, né, categorias de Aristóteles. Vamos para a categoria 3. Deixa eu carregar, já carregou. Já está na pasta, já está no Google Classroom, né, toda a lógica de Aristóteles. É bastante coisa, é um livro de 306 páginas, né, dobrada a 600 páginas, toda a lógica aristotélica. Né? Mas a gente só está vendo o primeiro livro, que são as categorias. Né? Então, aqui, Aristóteles vai começar a falar sobre uma categoria da lógica, que é a predicação, praedicare, né? Predicar algo. Quer dizer, dar um predicado a algo. Predicar algo é pensarmos sobre algo, né? Começarmos a tentar definir na mente o que é algo. Isso é o predicado, né? O predicado é o que se fala a respeito de algo. Quando começamos a definir, a tentar compreender alguma coisa, nós vamos predicando aquela coisa, né? Então, Aristóteles vai falar sobre o predicado. Um dos primeiros predicados que existem, né, é o adjetivo, né, que geralmente é um adjunto adnominal na sintaxe do português, né? Ou geralmente é um predicativo do sujeito. Né? É a função sintática que os adjetivos têm. Então, Aristóteles vai dar um exemplo aqui, né, do que são os predicados. Ele vai começar a falar sobre o que se predica, né? Como se predica algo. Né? Então, ele diz, digamos uma palavra, né, brevemente, a respeito do que são os predicados, do que é predicar algo. Quando se predica esta coisa ou aquela de uma outra coisa como de um sujeito, os predicados do predicado também se aplicarão ao sujeito. Quer dizer, quando a gente tem uma coisa real, né, um objeto real, né, e aí a gente predica, né, algo, define o que é aquela coisa com um nome, quando a gente vai definir o que é aquela coisa, a gente vai gerar um predicado do predicado. Quer dizer, a sintaxe ela é cumulativa. Né? Significa que a sintaxe de uma determinada língua ela é cumulativa. Então, quando a gente define o que é algo, a gente amplia aquele significado, diz algo é isto, mais é isto, é aquilo, etc. A gente vai aumentando o significado, cumulativamente o conhecimento se amplia. Né? Então, o predicado do predicado também se aplica ao sujeito.
E aí dá o exemplo Aristóteles nessa predicação, né? Predicamos homem de um homem. Quer dizer, a gente vê uma pessoa e fala, é um homem, é um ser humano. Assim de homem também podemos dizer, é um ser humano, mas também é um animal. Quer dizer, a gente pode ir aumentando, né, o conhecimento, né, o significado de alguma coisa à medida que nós aumentamos a sua predicação. A língua, a linguagem, a abstração da mente humana permite que nós possamos fazer esse processo infinitamente, né? Então a gente sempre pode atribuir mais significado a um determinado fenômeno, né? Isso dá a ideia de que os significados numa língua eles podem se expandir de acordo com o grau de conhecimento do ser humano, o conhecimento sobre os objetos reais, né? E é assim que o conhecimento científico também se expande. Por conseguinte, deste ou daquele homem, podemos predicar animal, também uma vez que um homem, um ser humano, é tanto animal quanto homem, né? Então a gente pode sempre ampliar o significado de uma determinada palavra, né? Ou de uma determinada abstração, né? É o que Aristóteles vai demonstrar, né? Usando esse exemplo, né? E aí começa uma definição de Aristóteles, né? Sobre o agrupamento na lógica, que é diferente da sintaxe, né? É diferente da organização da sintaxe, da morfologia das línguas, né? Que Aristóteles vai criar uma categoria na lógica, que é a categoria de gênero, né? Os gêneros, segundo Aristóteles, são definidos de acordo com as qualificações, né? Então, com os adjetivos, né? Quando os gêneros das coisas, né, não são organizados um em função do outro, isto é, são heterogêneos, né? Quando a gente começa a dividir em conjuntos diferentes as coisas, né, e não subordinados entre si, as diferenças serão em espécie. Essas diferenças que Aristóteles fala que são espécies são as diferenças dadas pelos adjetivos, pelos qualificativos, que vão subdividir em grupos os substantivos. Ele dá o exemplo. Tomemos, por exemplo, os gêneros animal e conhecimento, né? São como se fossem conjuntos, né, semânticos, né? O conjunto dos animais e o conhecimento, e o conjunto do conhecimento, né? É como se a gente pensasse em conjuntos, né, numéricos. E aí, para o conjunto dos animais, a gente tem certos qualificativos, certos adjetivos, como tem pés, né, que é pedestre, né, animal pedestre, né, que tem pé, bípede, que tem duas patas, né, ou dois pés, né, o ser humano é bípede, o animal que é alado, o animal que é aquático. Quer dizer, nós podemos dar qualificativos, podemos dar adjetivos para criar espécies, né, diferenças de animais dentro do conjunto dos animais, né? Mas nós não podemos usar, logicamente, esses adjetivos no conjunto, né, relacionado ao conhecimento. A gente não pode dizer que a filosofia é bípede, que a gramática é alada, né, só de forma metafórica, poética, né? Mas de forma lógica, nós teremos grupos, né, de substantivos que serão vinculados a certos qualificativos. O adjetivo quer dizer, ele se vincula a certos substantivos, né, semanticamente, né, logicamente dentro da construção de sentido. Então, nós podemos predicar certas qualidades, que são os adjetivos, em relação a certas substâncias, que são certos substantivos, né? Isso é o início da sintaxe, né? E aí diz Aristóteles, mas não se descobrirá nenhuma, né, espécie para distinguir, nenhuma categoria para distinguir uma espécie particular de conhecimento. Nenhuma espécie de conhecimento diferirá de uma outra por ser bípede. A gente não pode dizer que a gramática é bípede, que a literatura é bípede, que a linguística é bípede, para diferenciar, né, para qualificar um determinado conhecimento. Então, a gente já vê que o início da sintaxe, né, quando se vai na predicação dos substantivos, se dá que o adjetivo ele tem que ter um significado derivado, né, vinculado a uma espécie, né, vinculado aos grupos dos substantivos. Então, por isso que o adjetivo sempre tem que concordar, né, com o seu substantivo, né? Ele concorda em gênero, em número, em caso, e também tem uma concordância semântica, né? Sintática e semântica, para formar sentido.
Então, a gente pode dizer que um animal é bípede, um animal é alado, uma ave tem asas, é alada. Né? Aves alata, né? Com asa, né? Com alis, com asa. Mas nós não podemos, né? Conectar qualquer adjetivo, concordar qualquer adjetivo com qualquer substantivo. Na lógica, na poética, sim. Né? E aí diz Aristóteles, onde os gêneros, entretanto, são subordinados, quer dizer, quando um substantivo, né, ele tem o significado de um substantivo de uma coisa deriva da outra, nada absolutamente os impede de ter as mesmas diferenças, pois predicamos os gêneros mais elevados ou maiores dos gêneros inferiores ou classe subordinada. Então, as diferenças do predicado pertencerão também ao sujeito. Né? Por exemplo, animal, aí a gente tem o animal humano, que é o ser humano. Né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que o ser humano não é alado. O ser humano alado é uma metáfora, né? Seria o quê? Um anjo, né? Ângelos, né? Seria Eros, uma divindade grega, né? Mas o ser humano é bípede. Né? A gente pode dizer que um cavalo não é bípede, né? O que vem subordinado como ser humano, peixe, né? Como cavalos, né? Aves, né? Podem ter a mesma qualificação, os mesmos adjetivos vão ter uso, né? Dentro daquilo que Aristóteles chama de o gênero de uma determinada substância, de um determinado substantivo. Né? Então, dentro da lógica, a primeira predicação é pelo qualificativo, é aquilo que dá a qualidade. E o que dá a qualidade, nas línguas modernas, nós chamamos também de adjectivum, né? Nomina adjectiva, os nomes adjetivos, né? Que tem toda uma concordância, né, na língua portuguesa, também na língua latina, né? E em outras línguas, né? Então, isso, né, que a gente viu, né, da formação dos grupos dos substantivos, né, da concordância, as três primeiras categorias aristotélicas, os três primeiros parágrafos, né, da categoria de Aristóteles, nos leva ao que nós chamamos de antepredicamenta, né, o que vem no início dos predicados. Na próxima aula, a gente vai ver o capítulo 4º, né, das categorias, que são todos os predicados aristotélicos, né? O predicado que deriva da pergunta do quid, o que é a substância. Quando a gente pergunta o que é algo, a gente tem a resposta do substantivo, é a substância. O quanto algo é grande, o quanto algo é, né? A quantidade. Que tipo de coisa algo é, a qualidade, o adjetivo. Com que algo está relacionado, né? Que é a relação, o relativo. Onde algo está, o lugar, quando, o tempo, qual a posição de algo, né? Em quais circunstâncias algo acontece, né? O estado, a condição. O que algo faz, né? É a ação, o verbo. O que algo sofre, né? O verbo na voz passiva, né? Esses são todos os predicados, né, aristotélicos, que a gente vai ver de um a um na língua latina, né? E também em conjunto com a obra. São as perguntas que Aristóteles faz para determinar as funções sintáticas, né? Que a gente faz até hoje, né? O que é algo? O sujeito, né? O objeto direto, né? Enfim, a gente vai ver, né, quais são esses pronomes interrogativos em latim, né, em grego, em português, da onde deriva a lógica. Né? Como nós tentamos compreender o sentido, o significado, né, das frases e do pensamento organizado, né, que é o pensamento lógico. Mas, como a gente já viu aqui, né, por exemplo, quando a gente foge da lógica, a gente entra no domínio da poética clássica. Né? Por exemplo, a gente, quando pergunta logicamente, né, o ser humano é alado, né? O ser humano alado, o ser humano com asas, é um ser humano poético, né? O ser humano da poética clássica. Né? Os exercícios que nós estamos fazendo são basicamente exercícios de lógica clássica. A gente está vendo o latim a partir da lógica clássica, da gramática clássica. Né? Depois da lógica, das categorias, vem uma obra de Aristóteles que a gente não vai ter tempo de ver, que é De Interpretatione, que é sobre a interpretação dos textos. Aristóteles ensina a interpretar textos, né? E aí, terceiro livro de Aristóteles, depois desse, é a Arte Poética.
é quando Aristóteles ensina a interpretar poesia, né? Que é uma matéria que a gente vê em matrizes clássicas, por exemplo, que é arte poética. Então a gente vai encerrar agora, né, com a última, rapidamente, né, vou abrir para debate, né, com o texto da primeira avaliação, né, depois eu vou abrir rapidamente para debate, só para ficar gravado, né, na aula. Então, a data da entrega da avaliação é até dia 28 de julho, olha, vocês têm um mês certinho, né, hoje é segunda-feira, mas vai ser uma quarta, né, daqui a um mês. Na primeira questão, o fichamento, né, da gramática do Faria, dos capítulos 8, 9 e 10. São 21 páginas de fichamento. Esse fichamento ele é dissertativo, né? Então vocês podem fazer a introdução, né? Desenvolver a argumentação de vocês, e é um fichamento, né, da primeira e da segunda declinações. Esse capítulo que a gente viu agora de segunda declinação. Então é um fichamento que vai variar de acordo com como vocês vão organizar o texto. Não precisa ter todas as informações da gramática, vocês selecionem as mais importantes. É um pouco subjetivo esse fichamento, né? Vai variar de trabalho para trabalho. Vale 5 pontos do fichamento. Capítulos 8, 9 e 10, 20 páginas. O fichamento é para ter mais ou menos umas 5, né, até 10 laudas, se for o caso. Né? Segunda questão, os exercícios 1 a 11 do capítulo 1º do livro Língua Latina per se Ilustrata, exercícios latinos. Né? Ele está na pasta também do Google Classroom, né? Mas eu também coloquei aqui na prova. E aí vocês não precisam copiar, digitar toda a frase, quem quiser pode fazer. Né? Vocês podem usar o arquivo em PDF para completar. Quem quiser fazer à mão também, escanear, não tem problema. Né? Da forma que vocês conseguirem se organizar. Então, são 11 exercícios baseados naqueles textos do Língua Latina per se Ilustrata. Né? É um pouquinho extenuante, é um pouquinho cansativo, porque são exercícios lógicos, né? Então eles vão se repetindo. Eles vão exaurindo, né, logicamente, né, a sintaxe. São 11 exercícios, né? Mas não foge ao tema, né, do capítulo 1º do livro. Na maioria de preencher as lacunas, né, preencher o que falta, né, assim, das frases. Né? E aqui, né, tem umas observações finais. Estrutura do trabalho, formatar pelo padrão da ABNT, eu vou atribuir, já vou deixar um template para vocês, né, entre 6 a 15 laudas, mais ou menos, né, 3 a 5 referências bibliográficas, né, do fichamento, né, dos exercícios. O trabalho pode ser feito digitado, né, ou feito à mão e escaneado. Sugestão, tem uma parte pré-textual, fazer uma capa, fazer sumário, né? E na parte pós-textual, seguir o padrão da ABNT para as referências. Formatação, ele pode dar pontos a mais, né? Pode tirar também e dar pontos a mais. E no final vem uma frase aqui em latim, né? Motivadora, Scito te ipsum, né? Que em latim significa conhece-te a ti mesmo. Né? Não é boa sorte, porque os romanos não desejavam boa sorte, que sorte é o acaso, né? Pode dar certo, pode dar errado, né? Então, scito te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Né? A gente vai passar a ter monitoria a partir da próxima semana. Né? Então, essa é a nossa primeira avaliação. Né? Aqui uma pergunta, né? Assim, concordância por causa dos casos, foi uma hora atrás, agora que estou conseguindo ler o chat. Gabriel comentou, né? Tive muita dificuldade para entender essa parte de concordância por causa dos casos. A gente vai focar nisso nas próximas semanas, né? Então, vou tirar aqui a gravação.